Fala galera! Professor Leandro Rossini na área para uma resolução de exercícios muito bacana, com muitos acertos. Eu confio em vocês aí, hein? Sobre o nosso capítulo 7, Calor e Energia, em que falamos de máquinas térmicas. Então, vocês devem ter acabado de assistir a videoaula sobre máquinas térmicas, estão com tudo em cima com esses conteúdos, com esses conceitos, com essa matéria, e agora a gente vai fazer alguns exercícios para reforçar ainda mais esse conteúdo aprendido. Então, preciso que vocês peguem o livro didático, peguem o livro de atividades, que também iremos utilizar, e vamos juntos testar nossos conhecimentos. E aqui uma imagem do que é isso mesmo, gente, que eu falei para vocês lá na videoaula? Sim, de um trem a vapor, né? Daquelas Maria fumaças muito utilizadas na Revolução Industrial, onde o seu principal combustível era o combustível fóssil, carvão mineral e a madeira. Tá ok? Ainda são utilizados? Não, não são mais utilizados, pois foram trocados por motores mais eficientes. Então, trens que utilizam principalmente o óleo diesel e a eletricidade. Aí, viram só como que vocês estão lembrando do nosso conteúdo estudado na videoaula? Então, vamos para os nossos exercícios, começando com o exercício número 1 do livro didático. O seguinte, a imagem ao lado ilustra como funcionam as máquinas térmicas, como a de uma locomotiva a vapor. Nela, o combustível é queimado em uma fornalha para evaporar a água. O vapor, então, é direcionado a um sistema composto de cilindros, pistões, bielas e rodas, transformando o calor em movimento. Então, nós podemos ver aqui, ó, essa fornalha, onde ela é uma fonte quente. Sim, é uma fonte quente e ela começa a manter, né, oferecer calor, onde nós temos, então, a evaporação da água e o movimento do pistão, roda, biela, ok? O vapor, então, é direcionado a um sistema composto de cilindros, pistões, bielas e rodas, transformando o calor em movimento. Nesse processo, gases da combustão e do vapor da água são expelidos para a atmosfera. Relacione as partes esquemáticas de uma máquina térmica, a fonte quente, fonte fria e trabalho gerado, com as partes da locomotiva a vapor. Gente, então vamos lá. Nós temos essas três partes, lembram? Numa máquina térmica, a fonte quente, a fonte fria e o trabalho gerado. E temos que associar com essa coluna da direita. A fornalha, certo? A fornalha aqui no cantinho. Ela é a minha fonte quente, a fonte fria ou o trabalho gerado? É claro que é a minha fonte quente, aonde vai fornecer o calor, graças então à queima do combustível. Nessa situação, na maioria das vezes, é o carvão mineral. Bom, atmosfera. A atmosfera é o ambiente. O ambiente é a minha fonte fria, número 2. E o sistema que transforma o calor em movimento é o que nós chamamos de trabalho gerado. A diferença entre a fonte quente e a fonte fria é o meu trabalho gerado. 100% de rendimento? Não. Ok? E a nossa letra B, comentando o seguinte: no experimento proposto neste capítulo, recomendamos molhar uma seringa com água e detergente e movimentar o êmbolo algumas vezes para o líquido se espalhar. O motor funciona com um sistema parecido como o da seringa, como mostra a imagem anterior, em que há um cilindro e um pistão. No caso dos motores, o cilindro e o pistão são lubrificados com óleo, que deve ser trocado periodicamente. Qual o sentido de usar o detergente no experimento com a seringa ou o óleo dos motores? Gente, o objetivo desse detergente na seringa, que é proposto no livro didático de vocês, esse experimento, ou o óleo utilizado no motor de carro, por exemplo, o objetivo deles é reduzir o atrito, diminuindo as perdas nas transformações de energia. Quanto mais atrito, mais gasto de energia a gente tem. Então, o ideal para uma máquina térmica, gente, é perder
pouca energia, é o máximo possível de energia sendo transformada em trabalho. Por conta disso que torna-se mais eficiente esses óleos lubrificantes, ou no caso do nosso experimento, o detergente, ok? O exercício 2, ele comenta o seguinte: em uma fábrica de desenvolvimento de motores, um motor de combustão interna era capaz de gerar 22 calorias de trabalho a cada ciclo, em que se recebia 100 calorias de energia vindas da queima do combustível. Olha a diferença, gente, isso é verdade. A maioria desse calor, dessa energia, ela é perdida para o ambiente. Pouca quantidade é transformada em trabalho. Após modificações no projeto do motor, ele passou a gerar 25 calorias de trabalho com a mesma quantidade de combustível anterior, ou seja, de 100 calorias de energia, foi transformado em 25 calorias de trabalho. Após as alterações, o rendimento do motor aumentou, diminuiu ou ficou igual? Justifique sua resposta. Galera, o que vocês colocaram aí no livro didático de vocês? Aumentou, diminuiu ou ficou igual? É claro que aumentou, pois passou a gerar mais trabalho com a mesma quantidade de calor recebida. As mesmas 100 calorias de energia vindas da queima do combustível. Antes gerava 22 calorias de trabalho, agora gera 25 calorias de trabalho. B. Qual é a quantidade de calor que o motor, após as modificações, desperdiça lançando a atmosfera? Considere que a energia que não é utilizada para o trabalho é integralmente desperdiçada na forma de calor. Bom, se nós temos 100 calorias de energia, é igual, então, essa fonte quente oferece 100 calorias, é igual a 25, certo? Que é a quantidade de caloria gerada para trabalho, mais X, que é a fonte fria. Bom, se eu tenho 100 menos 25, eu tenho 75 calorias sendo desperdiçada para a atmosfera, sendo cedida para a minha fonte fria, tá ok? Então, eu tenho pouca eficiência nessa máquina térmica. Somente 25% é utilizada para trabalho e 75 calorias são perdidas para o ambiente, ok? O exercício número 3, ele é bacana, galera, porque a gente vai reforçar esse cálculo sobre o rendimento das máquinas térmicas, beleza? Então, venham junto comigo para a gente entender isso. Os esquemas dos itens abaixo representam máquinas térmicas. A quantidade de energia em forma de calor que entra nas máquinas térmicas, calor recebido, deve ser igual à quantidade de energia em forma de trabalho e calor que sai dessas máquinas. Então, a minha fonte quente, o meu calor recebido, ele deve ser igual à soma do trabalho realizado com o calor cedido para a fonte fria, ok? Então, tá ok, ó. Chamamos isso de conservação de energia. Veja o primeiro exemplo e complete as lacunas dos demais itens. Então, olha aqui, galera. Nós temos uma fonte quente oferecendo 100 calorias para a minha máquina térmica, certo? A queima do combustível, né? E o calor recebido de 100 calorias. Esse valor de 100 calorias deve ser igual ao trabalho realizado de 30 calorias, mais a soma de 70 calorias, que é o meu calor cedido para a minha fonte fria e perdido no ambiente, ok? Então, nós temos que encontrar a conservação de energia nos outros itens. Vamos juntos? Nós temos aqui então, ó, eu não sei quanto que é o meu calor recebido, mas esse calor recebido pela minha fonte quente, ele deve ser igual à soma do meu trabalho realizado, de 10 calorias, com a soma do calor cedido de 10 calorias para a minha fonte fria, para o meio ambiente. Se eu tenho 10 calorias do meu calor cedido, mais 10 calorias do trabalho realizado, a minha fonte quente foi de 20 calorias. Eu tive 20 calorias de calor recebido. Ok? Entenderam como que funciona o cálculo do rendimento das máquinas térmicas? Bora para mais uma? Então, vamos aqui, ó. Aqui é diferente. Eu tenho 10 calorias de calor recebido pela fonte quente. Essas 10 calorias devem ser iguais
ao meu trabalho realizado de 4 calorias com o meu calor cedido para a fonte fria, que é de X. Qual que é esse valor? Antes de eu tirar esse quadrinho vermelho, sim, é de 6 calorias, a soma do meu calor cedido de 6 calorias com 4 calorias do meu trabalho realizado, mantém, ele fica igual ao meu calor recebido de 10 calorias. Tranquilo, não é? Coloque um certão aí no livro didático e vamos para a nossa letra C. Aqui é diferente, ó. Eu tenho um calor recebido de 40 calorias, que deve ser igual ao meu calor cedido de 25 calorias, mas mais o trabalho realizado. Quanto que falta aqui para a gente ter essa conservação de energia? Sim, faltam 15 calorias. Eu tenho 40, é igual a X, porque eu não sei, mais 25. Se eu colocar o X para o lado de lá e colocar o meu 40 calorias para o lado de cá, eu tenho a subtração desses valores e encontrando um valor de 15 calorias. Bem tranquilo, a gente pode fazer até de cabeça. Estão conseguindo entender? Posso confiar? Então, beleza. Rendimento de máquinas térmicas, o cálculo, tranquilo, conseguimos ter um rendimento 100% disso aí. Vamos para o nosso exercício 16 agora, lá do livro de atividades, onde ele pede para marcarmos um X aos itens que se relacionam corretamente às máquinas térmicas. Então, vamos ler a letra A. As máquinas térmicas têm como principal característica transformar energia térmica, calor, em trabalho mecânico, movimento. Perfeito! Esse conceito está perfeitamente definindo as máquinas térmicas. Letra B. Eletricidade e vento são as principais fontes energéticas das máquinas térmicas? Não, alguma delas está relacionada com energia térmica, com queima de combustível? Não. Então, não são considerados máquinas térmicas. C. As primeiras máquinas térmicas tinham a função de retirar água das minas de carvão? Sim, foram, né, uma das primeiras máquinas térmicas que eram como se fossem bombas, né, para retirar essa água dessas minas. Então, graças à queima de combustível, nós tínhamos o trabalho mecânico, o movimento dessas bombas retirando água das minas de carvão. D. As máquinas térmicas foram grandes instrumentos da Revolução Industrial, que modificou as formas de produção e comércio de vários produtos. Qual foi a primeira imagem dessa nossa aula de resolução de exercícios? Sim, os trens a vapor, muito utilizados na Revolução Industrial. E. As máquinas térmicas foram extintas, dando lugar às máquinas que utilizam unicamente fontes de energias renováveis? Tá certo isso? Como que a maioria de vocês vai para a escola? Ou vai de moto, com o pai, com a mãe, com o responsável, ou vai de carro, ou vai de ônibus. Todas elas são consideradas máquinas térmicas. Então, não, elas não foram extintas e não marcamos X nessa alternativa. Beleza? Tranquilo? Vamos para o nosso próximo exercício. Sobre o funcionamento das máquinas térmicas, relacione os itens da coluna da esquerda com os da coluna da direita e forme frases coerentes sobre cada um deles, conforme o modelo. Então, novamente, estamos falando das partes de uma máquina térmica, a fonte quente, a fonte fria e o trabalho realizado pela minha máquina térmica. Primeira alternativa ali, transforma parte da energia recebida em movimento. Isso é a minha máquina térmica, certo? Então, é ela que é responsável por essa transformação dessa energia recebida em movimento. Calor cedido é da minha fonte fria e o calor recebido é pela minha fonte quente, onde eu queimo o combustível. Ok? Então, ficamos com essa sequência 3, 2, 1. Agora, temos que formar frases coerentes. Então, olha ali o modelo, a frase 1. A máquina térmica opera com o calor recebido de uma fonte quente. Sim, ele explicou a questão da máquina térmica. Agora, vamos da frase 2, do calor cedido. Uma sugestão do que vocês poderiam colocar é o quê? O calor não aproveitado é cedido para a fonte fria, certo?
pode colocar a fonte fria é o ambiente. Grande quantidade do calor cedido, ele é direcionado para a fonte fria. Então, nós temos várias possibilidades de frase, porém, todas elas têm que estar relacionadas com a minha fonte fria, ok? E a minha frase 3, relacionando com o calor recebido. Olha aqui a sugestão. Parte do calor recebido por uma máquina térmica é convertido em trabalho útil, movimento. A gente pode relacionar também aqui, então, do meu calor recebido, pode ser que ele é responsável, ele está relacionado com a queima do combustível, certo? O calor recebido deve ser igual ao trabalho da minha máquina térmica mais o meu calor cedido, ok? Podemos fazer várias frases relacionando o calor recebido, a minha fonte quente. Beleza? Fácil também. Esse assunto ele é bem tranquilo. Tenho certeza que vocês estão manjando tudo. E o nosso exercício 19, comentando um pouquinho sobre os carros flex. A maioria dos carros produzidos hoje em dia, eles são flex, ok? Eles podem ser utilizados tanto gasolina quanto etanol. E a gente vai, nesse exercício, comparar um pouquinho a gasolina e o etanol. Lembra que nós comentamos vários pontos sobre a gasolina e o etanol lá na nossa videoaula, sobre os prós e os contras de cada um deles. Vamos para o enunciado. Os carros flex podem utilizar etanol ou gasolina como combustível. Normalmente, o preço do etanol para o consumidor é 27% mais barato do que o preço da gasolina. Observe a tabela a seguir, que apresenta o consumo de gasolina e de etanol na estrada e na cidade de um veículo flex, ok? E então ele mostra esse consumo de combustível. Na cidade, gente, o consumo ele é bem maior do que na estrada. Eu não sei se vocês já sabiam disso ou não. Por que que na cidade ele consome mais? Porque a gente tem muito semáforo, então a gente a todo momento acelera um pouquinho para esse carro parado, ele está consumindo energia, mas ele não está executando o trabalho, ele está executando o trabalho porque ele está funcionando, mas não deslocamento. Então a gente perde muita energia, certo? Muito calor dentro da cidade, diferente da estrada, onde o rendimento é maior. Na estrada, o rendimento da gasolina é 16 km com 1 litro e o etanol é de 10,1 km por litro. Então, a gente compara aqui que o rendimento da gasolina ele é maior. Então a gasolina é em todos os pontos melhor que o etanol? Não. Lembram que a gasolina ela é mais cara, em relação ao meio ambiente, ela é mais prejudicial por produzir mais gases poluentes, ok? Então, indique o tipo de combustível mais recomendável para cada um dos casos a seguir e justifique sua resposta. Então, vamos para a situação da letra A. Uma viagem longa com poucos abastecimentos. Bom, se é uma viagem longa, nós precisamos de um combustível de maior rendimento, ainda mais que ele fala que terão poucos abastecimentos. Qual é o melhor combustível recomendável para esse caso? Gasolina, né, por conta do seu consumo por litro ser menor. Nós temos um maior rendimento, podem colocar dessa forma também. O rendimento da gasolina, ele é maior do que o etanol e muito maior na estrada. B, uma viagem longa a um baixo custo. Aí a gente pensa o quê? Um baixo custo compensa o etanol, mas o etanol, o rendimento dele, ele é bem inferior à gasolina na estrada. Então, poderíamos colocar como gasolina o combustível mais adequado, pois seu custo é menor. Seu custo num total de abastecimento, num total de rendimento, certo? Numa viagem longa, é recomendável colocar gasolina por conta do seu rendimento e isso vai gerar um custo menor. C, curtos deslocamentos dentro da cidade. Gente, nós podemos colocar, então, duas opções, certo? Vocês podem colocar a questão de ser utilizado a gasolina, né? Pois serão possíveis mais viagens de curtas distâncias por conta do seu rendimento, porém, podem ter colocado também o etanol.
como melhor opção por se tratar de um combustível renovável. Ele é produzido mais rapidamente e pensando no meio ambiente, certo? Nós estamos, né, nós precisamos pensar muito no meio ambiente e nos danos que estamos causando a ele, certo? Então, eu, na minha opinião, colocaria o etanol por conta desse baixo custo, certo? E por conta de ser um combustível renovável, onde tem uma menor poluição do ambiente. Letra D, menor agressão ao meio ambiente. É claro que é o etanol, o combustível fóssil de gasolina, né? Então extraído a partir do refinamento do petróleo, ele é muito poluente. O etanol, nós temos 2 pontos positivos em relação ao meio ambiente. Primeiro, que ele libera uma menor quantidade de gases poluentes em relação à gasolina, e segundo, que ele é um combustível renovável, então ele rapidamente é obtido a partir do plantio de cana-de-açúcar, ok? Já o combustível fóssil, como nós falamos nas aulas anteriores, demoram milhões de anos para serem formados. E tráfego de um pequeno carro entre duas cidades vizinhas que se encontram em uma região pouco habitada do país, separada por uma distância de 650 quilômetros. Bom, gente, então, novamente, um tráfego, né, na verdade, uma viagem com uma distância de 650 quilômetros, é recomendável o uso da gasolina, ok? Até por conta do seu rendimento, beleza? Ele fala aqui por conta do tanque também ser pequeno, então ele rende mais, eu posso preencher o meu tanque com gasolina, ele vai render mais do que preencher o meu tanque com etanol e ele render menos. Tá ok? Beleza? Acertaram todas? Sim ou com certeza? Eu tenho certeza que vocês acertaram. Gente, então fechamos a nossa resolução de exercícios desta semana. Espero que tenham entendido, que tenham gostado, que tenham acertado muitas questões. Agradeço a presença de cada um. Bons estudos e até semana que vem. Valeu, tchau, tchau!